Olá, pessoal, todos bem? Estamos aqui de novo para corrigir 8 questões de ética que foram cobradas no 36º exame. São questões imprescindíveis para quem pretende ir bem no exame e ser aprovado na primeira fase. As questões do 36º exame foram literais, ou seja, estão todas elas presentes em dispositivos legais que, se o candidato soubesse, certamente acertaria as questões, ok? Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação das demais correções que estão por vir, tá? Então, olha só, Celso, advogado, foi contratado por Maria, servidora pública, para ajuizar ação com pedido de pagamento de determinada gratificação. O contrato celebrado entre eles prevê que Celso somente receberá honorários caso a demanda seja exitosa em percentual de proveito econômico obtido por Maria. Em tal caso, é correto afirmar que questão tranquila, né, já que trata de honorários, e se você quer ser advogada e advogado, talvez seja um dos melhores assuntos aí que você tem que estudar, tem que saber a fundo até para poder cobrar, né, dos seus clientes. Então, olha só, a questão está fundamentada no artigo 38 do Código de Ética e Disciplina, tá? Vamos ler? Olha só. Na hipótese da adoção da cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia, e quando acrescidos de honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente. Perceba que a questão trata aí justamente da cláusula quota litis. Quando da presença dessa cláusula, o advogado arca com os custos do processo e participa com o cliente no sucesso da demanda. Outro sim, os honorários somados, os contratuais e os de sucumbência não podem, por expressa previsão legal, ser superior aos benefícios do cliente, por óbvio, né? Por questões éticas, não seria moralmente aceitável que os advogados recebessem mais do que seus clientes por ocasião de um conflito judicial, de uma lide judicial, ok? De posse desse conhecimento, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A. Os honorários contratuais, nesse caso aqui, não poderão incidir sobre o valor das parcelas vincendas da gratificação. Mentira, tá, pessoal? Aonde está isso, professor? Artigo 85, parágrafo 9º do CPC. Vamos lá ler? Olha só. Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, seja ela jurídica ou física, né, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas. Então, nesse caso, os honorários podem incidir sobre prestações vencidas e sobre prestações vincendas, tá? Isso você deveria saber para poder responder adequadamente essa questão. Voltando aqui para a letra A, olha só, quando ele diz que os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vincendas, errado, de acordo com o que nós acabamos de ler, tá ok? B, os honorários foram pactuados de forma correta, já que, nessa hipótese, deveriam ser necessariamente representados por pecúnia. É exatamente o que está lá no artigo 38, né? Perceba que o examinador ele é obrigado a usar a mesma expressão. Ele copia o artigo justamente para evitar recurso. Então, ele fala, ó, na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem sim ser necessariamente representados por pecúnia, tá? E foi o que aconteceu aqui no enunciado, o que nos leva a crer que o gabarito, por lógico, é a letra B, ok? C. Os honorários não podem ser superiores às vantagens advindas a favor de Maria. Até a vírgula está corretíssimo. Exceto se acrescidos de honorários de sucumbência. Não. Inclusive quando acrescidos de honorários de sucumbência, tá? É o que também diz o artigo 38 do Código de Ética e Disciplina. Letra D. Os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vencidas da gratificação. Podem sim. Artigo 85, parágrafo 9º do CPC. Gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Questão 2, prova tipo 1 branca. O advogado João ajuizou uma lide temerária em favor de seu cliente Flávio sobre a responsabilização de João, assinar a afirmativa correta. Pessoal, questão interessante, né? Que trata aí da responsabilização do advogado
quando do ajuizamento de lide temerária. Lide temerária não é considerado crime, tá? Mas se aproxima da litigância de má-fé e é aplicada nos próprios autos. A lide temerária ocorre quando o advogado, em extrema concordância do cliente, altera os fatos ocorridos para propor ação processual, tá? Então, é um conceito bem raso para você gravar e ter isso em mente, né? Ou seja, na lide temerária, o advogado e o cliente devem concordar, em regra, já que o advogado ele tem independência, né? Quando da narrativa dos fatos pelo cliente. Se o advogado perceber que, pô, esse cara está mentindo, né? E eu não vou litigar de má fé para ele, né? Vou sujar o meu nome de bobeira, ok? Mas, né, pode ser que determinado advogado, né, ou seja enganado, ok? Ou haja em conluio com o cliente, tá, ok? E, pensando nisso, o artigo 32 do Estatuto da OAB diz o seguinte, ó, o advogado é responsável pelos fatos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, ou seja, em caso em que ele haja conjuntamente com a parte, né? O advogado será solidariamente responsável com o seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria, ok? Perceba que a solidariedade aqui está condicionada à comprovação do conluio, tá? De posse dessas informações, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A. João será solidariamente responsável com Flávio apenas desde que, né, apenas ou desde que comprovado o conluio para lesar a parte contrária. É o que está no parágrafo único do artigo 32 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Tá? Letra B. João será solidariamente responsável com Flávio, independentemente de conluio? Não, desde que haja e seja comprovado o conluio. Tá bom? C. João será responsável subsidiariamente? Não. Se for comprovado o conluio, essa responsabilidade é solidária. D. Flávio será responsabilizado subsidiariamente a João, independentemente da prova de conluio. Não, depende de prova do conluio e a responsabilidade seria solidária. Gabarito e letra A. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Questão 3, a advogada Carolina e a estagiária de direito Beatriz, que com ela atua com o intuito de promover a sua atuação profissional, valeram-se ambas de meios de publicidade vedados no Código de Ética e Disciplina da OAB. Após a verificação da irregularidade, indagaram sobre a possibilidade de celebração de termo de ajuste de conduta, tendo como objeto a adequação da publicidade. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Questão aí que trata do termo de ajuste de conduta, que pode sim, né, ser realizado aí nesse caso específico, com fundamento no artigo 47A do Código de Ética e Disciplina. Vamos ler, olha só. Será admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito dos conselhos seccionais e do Conselho Federal, perceba aqui no âmbito dos dois conselhos, tá? Para fazer cessar a publicidade irregular praticada por advogados e estagiários. É o melhor caminho, né, pessoal? Perceba que o texto expressamente prevê que o termo de ajustamento de conduta abarque também o estagiário, tadinho, né? O estagiário não fica de fora, tá? De posse da literalidade do que nós lemos, nós vamos para as assertivas. Olha só, letra A. É admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta apenas no âmbito do Conselho Federal? Não, no âmbito do Conselho Federal e no âmbito dos conselhos seccionais também, tá? Ou apenas deixou a assertiva A incorreta. B. É admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito do Conselho Federal da OAB e dos conselhos seccionais, para fazer cessar a publicidade praticada pela advogada Carolina. Mas é vedado que o termo de ajustamento de conduta abranja a estagiária Beatriz. Não, não é vedado. A estagiária Beatriz também pode ser abarcada aí no termo de ajustamento de conduta, tá? Se é vedada pelo Código de Ética e Disciplina da OAB a possibilidade de celebração de ajustamento de conduta. Não é vedada, é admitida. D. É admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito do Conselho Federal da OAB e dos conselhos seccionais para fazer cessar a publicidade praticada pela advogada Carolina e também pela estagiária Beatriz. É o gabarito da questão, está de acordo com o artigo 47A do Código de Ética e Disciplina. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Recém-formadas e inscritas na OAB, as amigas Fernanda e Júlia desejam ingressar no mercado de trabalho. Para tanto, avaliam se devem constituir sociedade unipessoal de advocacia ou atuar em sociedade simples de prestação de serviço de advocacia.
Constituída a sociedade, Fernanda e Júlia deverão observar que, questão também importantíssima, né, pessoal, que trata aí das possibilidades de exercício através de pessoas jurídicas pelo advogado ou pela advogada. Olha só, artigo 15 da Lei 8.906, do nosso Estatuto, que diz o seguinte: os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviço de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei ou no regulamento geral. Parágrafo 1º. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Parágrafo 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar à sociedade de que façam parte. Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Parágrafo 6º. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Esses foram os dispositivos legais que a banca pegou para poder fazer essa questão e, com esse conhecimento, você conseguiria resolvê-la. Olha só, letra A. A sociedade unipessoal de advocacia adquire personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Não, é no Conselho Seccional da OAB do território, no qual a sociedade será constituída. Ok? B. As procurações devem ser outorgadas à sociedade de advocacia e indicar individualmente os advogados. Ao contrário, devem ser outorgadas ao advogado e indicar a sociedade da qual o advogado ou a advogada faça parte, ok? C. Poderão integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede na mesma área territorial. Não poderão. Artigo 15, parágrafo 4º, que nós acabamos de ler, tá? D é o gabarito porque reproduz a literalidade do artigo 15, parágrafo 6º do Estatuto da OAB. Os advogados integrantes da sociedade não poderão representar em juízo clientes de interesses opostos. Gabarito é letra D. Com isso, nós vamos dar uma pausa, tá? E no próximo vídeo, nós vamos continuar com mais 4 questões que foram cobradas no 36º. Um forte abraço. Até lá.